Fala pessoal, muito boa noite. Começando mais uma Sara Live, a live mais aguardada da semana. O Renato aí, muito boa noite. Boa noite a todos. Ó, o pauzinho do milhão é sempre presente. Lembrando que já são mais de 6.000 pessoas que participam aqui da Sara Live ao vivo, sempre participando. Muito boa noite a todos. Lembrando que também a gente tem uma agenda bem lotada hoje. Ó, o Vini Esteves aí, muito boa noite. Boa noite, Fiore. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vai avisando todo mundo que a gente está entrando aqui ao vivo na Sara Live, tá? Lembrando, pessoal, que é muito importante também, sempre a gente procura, para quem não conhece, a Sara Live está começando agora, a live totalmente aberta, acessível para todo mundo ter melhores retornos nos seus investimentos, de uma forma simples, direta, né? Fazendo um pouco análise econômica, passando sempre uma recomendação, tá? Então é sempre importante também, a gente procura sempre o melhor conteúdo possível, com altíssima qualidade. É importante sempre também deixar esse coraçãozinho aqui, pode deixar apertado ele, porque isso o Instagram vai reconhecendo realmente que tem relevância o conteúdo, que ele é bom, de qualidade, e a gente consegue chegar em mais pessoas, tá bom, pessoal? Danilo, boa noite a todos. Sérgio, Aline, é isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Vamos chegando, então a gente já vai para passar alguns recados aqui enquanto todo mundo vai chegando, beleza, pessoal? Então, só para a gente avisar, primeiro, enquanto todo mundo vai conectando, eu queria agradecer todo mundo que participou, né, da nossa seleção aqui de Summer Job para trabalhar na Sara Invest, que é a nossa empresa de research, de análise, foram cerca de 300 currículos aí enviados. Muito obrigado, né? Se você não recebeu o feedback, manda para a gente, tá? A gente entra em contato. A gente selecionou dentro desses 300 currículos cerca de 20 pessoas para participar da seleção, e aí a gente tem hoje já duas pessoas aí, dois profissionais participando aí do nosso Summer Job, tá bom? Então, de novo, muito obrigado, foi muito legal. Possivelmente, não sei esse ano, mas possivelmente no comecinho do ano que vem a gente vai abrir mais uma sessão aí de Summer Job para trabalhar com a gente, tá? Pelo período de um mês, e depois com a possibilidade de ser efetivado, tanto estagiário como também ser contratado para trabalhar junto com a gente, tá? Com análise, com recomendação, junto com os melhores analistas, melhores gestores do país, tá? Além também de conhecer toda a estrutura da BMC, principalmente da BMC News, tá? Na sexta-feira passada, lá na BMC News, a gente apresentou um pouco do nosso programa, chama-se BMC Talks, toda sexta-feira lá na BMC News. A gente falou com a primeira Prevtech do país, tá? Com o Antônio Rocha, que ele é um dos sócios fundadores, é o atual CEO da companhia, tá lá salvo, tá? Se você conhece o que é uma fintech, venha conhecer, vai lá conhecer a Prevtech, a primeira Prevtech do Brasil, tá? E também, qualquer outra informação que vocês precisarem, Marco, eu quero participar do Sara Options, tá? Lembrando, a gente só está terminando uma evolução, mas continua funcionando o Sara Options normalmente, a gente vai falar sobre isso. Precisa conhecer muito bem o mercado de opções, não é um mercado fácil, né? Mas ele, quando você sabe utilizar ele te dá belíssimos resultados, tá? Então ele continua funcionando normalmente, a única coisa que a gente não consegue acessar, mas se você tiver interesse, se quiser assinar realmente, espera um pouquinho, ou se quiser já assinar a partir de amanhã, terça-feira, o Sara Options, ele continua funcionando, né? Ele só não está aberto em algum lugar para assinatura, mas realmente se você quiser assinar, quiser conhecer ele, manda um e-mail para contato@sarainvest.com.br, tá? Já a gente fala sobre as recomendações. Hoje a gente selecionou 2 recomendações para essa segunda-feira que já começa sinalizando muito forte. A abertura lá fora nos Estados Unidos sinaliza mais uma semana de alta, tá? Por isso que a gente fala, sempre é importante acompanhar a Sara Live aqui toda semana, que você gaste 1 hora por semana. Já é o suficiente para você estudar e você começar a ter melhores retornos, tá? Se você está começando, se você já conhece, a Sara Live é aberta e é para todo mundo, tá? Independente do seu nível, do seu tamanho, se você já conhece, se você tem pouco recurso, se você tem muito recurso, tá? Se você realmente quiser conhecer também o Private lá da Sara Invest, também manda e-mail para contato@sarainvest.com.br, que também a gente faz atendimento individual exclusivo com o nosso time, com os nossos consultores, tá? Então, deixa eu só passar aqui também um outro recado, uma pergunta que sempre me fazem. Marco, e os small caps exponenciais? A gente vai falar, a gente esteve em uma companhia que nós
investimos, que é a JHSF, já a gente vai falar sobre ela. E o projeto, a gente só abre por turmas ele. Muita gente falando assim, meu irmão quer entrar, minha tia, meu primo, muita gente quer entrar, muita gente procurando, a gente já tem uma fila de espera e a gente deve abrir sim uma nova turma ainda esse ano, tá? Provavelmente no finalzinho do ano a gente deve abrir uma turma, então acompanhe, eu vou avisar por aqui, vou avisar pelas outras redes sociais, acompanhem, não deixem, não esqueçam de também acompanhar todas as manhãs a BMC News, tá? A programação está ficando completa. Todas as manhãs, ao vivo, a partir das 9h45, eu também estou lá em quase todos os dias, na bancada, com grandes gestores, analistas, grandes economistas do país, debatendo os principais assuntos do mercado, tá bom? Então é só acompanhar lá, procurar no YouTube BMC News, tá? Marquem lá, se inscrevam no canal para ser avisado também dos conteúdos, tá bom? Isso daí. Então, esses são os recados que eu queria passar para vocês. Então vamos já direto para como é que foi essa semana. Essa semana foi muito forte, né? Mais uma semana muito forte. O Ibovespa já apresentando 11% de retorno positivo, de valorização nesse mês de novembro aqui agora. Só nessa semana passada o Ibovespa subiu 3,76%, tá? Então de novo, pessoal, a gente sempre a gente se preocupa muito sobre a possibilidade de volatilidade, mas a gente não tem um cenário pessimista, pelo contrário, o nosso cenário aqui é totalmente otimista. Marco, mas eu estou escutando possibilidade de ter uma queda, ter uma bolha, ter uma desvalorização. A gente não espera esse cenário, mas se você estiver ficando mais preocupado, a gente também tem como se proteger. A gente vai ver o retorno de duas opções nessa semana aqui, foram duas opções de put, né? Ou seja, duas opções para você proteger o seu capital também. Lá no Sarópolis a gente fala também de puts também, tá? A gente fala tanto de recomendações de opções de compra como recomendações de opções de venda, tá? Se esses termos são muito desconhecidos para você, vale fazer um curso, vale estudar, tá? O Sara Options é para quem já conhece o mercado de opções, já entende muito bem, então vale a pena, a gente vai falar um pouco sobre ele, tá? Então, o dólar caiu essa semana, o dólar tem caindo quase 5% nesse mês, apesar de ter acumulado ainda no ano 36% de valorização, tá? O ouro também caiu um pouco nessa semana e o índice tanto Ibovespa como de ações small caps, tá? O Ibovespa é um índice médio, é o mais conhecido, todo mundo fala, quando você for investir em ações você naturalmente vai falar de índice Bovespa, mas também tem outros índices como o índice small caps, que é um índice que a gente acompanha lá no projeto Small Caps Exponenciais, tá? Se você não conhece o projeto Small Caps Exponenciais, é uma mentoria que a gente faz diariamente, quase 24 horas por dia, inclusive finais de semana, feriados, sábado, domingo. A gente sempre está passando material de estudos, então tem uma carteira recomendada, a gente tem relatórios de acompanhamento de cobertura, tá? Com preço-alvo das ações, a gente tem lives exclusivas, a gente tem imersão também que a gente faz nas empresas que a gente investe, que agora com a reabertura econômica está ficando mais fácil. Então é um projeto de mentoria contínua, tá? Então, se você não conhece projetos Small Caps Exponenciais, depois a gente vai respondendo um pouco mais do que é o projeto em si, tá? Não tem um outro projeto igual no país, a gente tem recomendação, tem uma carteira recomendada, mas ele é muito mais do que isso, tá? Então, a gente fala de todos os investimentos lá, mas principalmente investimentos em ações e principalmente investimentos em small caps, tá? Que small caps que a gente acredita que realmente tem maior risco, mas tem maior potencial de valorização, é aí que a gente se diferencia da média, tá? Então foi assim, o Ibovespa nessa semana subiu 3,76% e a Bolsa sobe 11,46%. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, lembra, mas vai ter eleições, eu não sei o que vai acontecer. Pessoal, todo dia vai ter risco, tanto no cenário econômico como nas empresas que a gente investe, tá? Se a gente não quiser risco, vamos lá para o CDI, a gente não precisa ver live todo domingo, liga para o seu gerente e você vai ter retorno de 2% ao ano e pronto, fica satisfeito com 2% ao ano, bruto, tudo bem. Mas lembra, em uma semana, pensa pessoal, em uma semana o Ibovespa subiu 11,46%. Imagina que você está ganhando aqui talvez 5 anos da renda fixa. Então tem trabalho, tem risco, é difícil, a gente dificilmente vai saber a hora certa, por isso que a gente tem que estar aqui toda semana atualizando o cenário, atualizando as perspectivas, mas uma hora o retorno aparece, tá? E o retorno em uma semana, praticamente um mês, está compensando, né, 5 anos de retorno que a gente teria se a gente estivesse lá confortável na nossa zona de conforto. Por isso que é importante a gente sempre fazer esse trabalho aqui todas as semanas, tá? Então,
A gente vai falar aqui hoje de 3 calls, 3 Sara Calls, tá? Enquanto todo mundo vai chegando, vai avisando todo mundo que a gente está chegando. A gente tem aqui a Multi3, obrigado, a gente agradece também os reconhecimentos. Aqui a gente acerta, a gente erra, mas é muito legal quando a gente também recebe esse feedback dos nossos acertos, tá? Aí uma delas foi realmente, né, Tasa, Multiplan. Hoje a gente vai falar aqui de 3 assuntos no Sara Calls, né? A gente vai falar de uma small cap que a gente já falou aqui antes, a gente veio alertando, assim, vai entregar bom resultado, a ação vai reagir bem, e o que vai acontecer depois dela? Será que vale a pena continuar comprando? A gente vai falar dessa small cap, vamos reforçar o call dessa small cap. Vamos falar também da nossa visita à JHSF, toda imersão, como é que funciona isso, tá? Lembrando que a gente não tem relação nenhuma comercial com a empresa, tá? A gente é investidor e se precisar a gente vai vender, se precisar a gente vai comprar mais, mas a gente faz essa imersão como todo investidor deveria fazer. O grande diferencial do projeto Small Caps Exponenciais é, vamos pensar como os grandes gestores pensam, como o gestor que tem 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões sobre gestão, como é que ele pensa? Ele vai visitar o case, ele passa um mês, uma semana. Os Small Caps Exponenciais a gente pensa como dono e como os grandes gestores pensam, só que a gente é muito mais flexível e muito mais rápido nas tomadas de decisão, tá? Por isso que os resultados, na média, costumam ser muito bons, tá? E se der tempo, a gente vai falar também o que fazer com as ações da Cogna, o que a gente espera que tenha a reação da ação da Cogna daqui para frente, tá? Depois da entrega do resultado, tá? O que será fazer? Então, o que nós recomendamos fazer com ações da Cogna, se der tempo a gente fala disso também, senão a gente chama uma live extra, enfim, a gente fala um pouco disso. Vamos falar um pouco, depois lembra que sempre no segundo tempo a gente termina aqui, e no segundo tempo, né, da Sara Live, para quem eu gosto, eu convido todo mundo para participar, a gente fala exclusivamente com a participação do Guilherme Carter, dos maiores especialistas em fundos imobiliários aqui do país, tá? A gente fala especificamente sobre oportunidades em fundos imobiliários, tá? Então, a partir das 10h35 mais ou menos, a gente pausa e a gente volta no segundo tempo. Convido todo mundo também para conhecer um pouco da Sara Live, segundo tempo, que a gente fala sobre fundos imobiliários, tá? Então vamos direto pro nosso gráfico da semana, tá? Lembrando que o time lá, tanto o Losnak como o Carter estão com um curso, tá lá no invistaemfis.com.br, tá? É só acessar lá, tem todas as informações. Para quem quiser acessar a minha carteira de fundos imobiliários, por enquanto somente através do curso deles, tá? Que eu estou dando de bônus para quem fizer o curso. Então vamos falar agora já direto dos gráficos da semana, tá? Pessoal, por que eu, Marcos Saravari, continuo muito otimista com ações em 2021? Lembrando, a gente precisa começar a se preparar para 2021 já, tá? Vamos ter um potencial rally nesse final de ano? Talvez já estejamos nele, tá? Mas 2021 a gente tem de ter uma boa performance para investimento em ações. Marco, como é que você me prova isso? Como é que a gente consegue confirmar isso? Vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Eu vou trazer um pouco ele aqui para a gente ver. Vocês estão vendo aqui no gráfico. Isso aqui são projeções do Goldman Sachs, tá? Ou seja, se a bolsa americana subir, a nossa bolsa, a chance dela subir é muito maior. É muito difícil, por exemplo, a bolsa americana cair e a nossa subir. O que pode acontecer, por exemplo, a bolsa americana subir e a nossa cair, tá? Mas se a bolsa americana, as bolsas mundiais subirem, a chance da nossa bolsa subir é maior. Então ele está falando o seguinte, esse é um dos maiores bancos de investimento do mundo, tá? Precisa entender esse número porque, eu sempre falo toda semana, se não tiver expansão de lucro, a gente não tem expansão da bolsa. O que o Goldman Sachs está falando? Ele está falando o seguinte, Marco, em 2021, a expectativa de lucro por ação das empresas americanas, né, de todas as empresas americanas, a nossa expectativa, a nossa projeção é que cresça 29%, tá? É esse número aqui que vocês conseguem ver, tá? Depois, de novo, eu coloco esses gráficos aqui no Instagram, no Telegram, eu coloco para vocês. Em 2022, expectativas, projeções do Goldman Sachs, expansão de 12% do lucro das empresas americanas, das maiores empresas americanas, que chama-se S&P 500, que é o maior índice americano. 2023 também, 2024 também, tá? Então, como é que fica o gráfico de expansão de lucro? É esse gráfico aqui que a gente está vendo, tá? Então, de novo, 2021 principalmente vai ter uma expansão de lucro muito forte das empresas americanas. Por quê? Por vários fatores, mas principalmente por conta dessa barrigada aqui que a gente está vendo, né?
2020 a gente anda para trás cerca de 17% no ano, tá, em relação a 2019, e 2021 a gente volta a crescer. Então, primeiro gráfico, Marco, por que você está otimista para investimento em ações em 2021? Esse é um gráfico que resume muito a minha opinião, muito o meu otimismo para as ações para 2021 e para os próximos anos, tá? Mas principalmente 2021 tende a ser um ano bem forte para investimento em ações, tá? Decora isso, né? Depois pode me cobrar em novembro, dezembro de 2021, tá? A chance de ser um ano positivo é muito grande. E agora a chance de ser um ano muito bom está ficando cada vez maior, tá? Por quê? Por conta desse gráfico aqui. É isso que a gente precisa prestar atenção, tá? A Flávia perguntando aqui do call. Flávia, o call é importante, mas se a gente não entender esse cenário econômico, é melhor a gente de repente aplicar num fundo de investimento em ações, né? Aplicar diretamente, por exemplo, no Ibovespa. Aqui a gente quer se destacar em relação à média. A gente não quer ter o retorno do Ibovespa. Hoje a gente está com retorno negativo no Ibovespa. Só que as principais carteiras lá do projeto Small Cap Exponenciais já estão positivas, tá? Então a gente precisa entender todo o cenário econômico para a gente pegar as melhores oportunidades, tá bom? Então, entendendo esse gráfico, vocês vão entender um pouco do momento econômico que a gente está vivendo. Outro indicador muito importante, Marco, o que está acontecendo, né, em alguns setores que a gente está vendo, né? Alguns setores de tecnologia no mundo começando a diminuir um pouco, se desvalorizar, ou às vezes até ter uma queda um pouco expressiva, e alguns setores se destacando, né? A gente viu até uma recuperação forte do setor de bancos aqui no Brasil. Pessoal, tem uma leitura, vocês conseguem ver nesse gráfico, que se chama-se Value versus Growth. Tá? Então essa a gente consegue ver que nos últimos anos, principalmente desde 2015, as ações growth, aquelas ações que crescem muito rápido, mas que são negociadas muito caras, elas subiram muito e subiram mais do que as empresas mais tradicionais e empresas negociadas com muito desconto. Tá? Então o que está acontecendo? Você consegue ver aqui nessa perninha final, deixa eu dar um zoom aqui, vocês vão conseguir ver. Nessa perninha final aqui, ó, aqui vê se vocês conseguem ver essa perninha final aqui do gráfico. Aqui a gente tem uma valorização recente das ações consideradas como velho, tá? De novo, se esses termos são muito novos para você, pode deixar que depois a gente explica, a gente vai ter e-books, enfim, pode me procurar também aqui no direct. Mas basicamente, aquelas ações que crescem muito, principalmente em empresas de tecnologia, subiram muito forte, e não foi em 2020, nos últimos 5 anos, tá? E agora chega no momento que o desconto em relação às empresas, né, muito baratas, com múltiplos muito baixos, economia tradicional, né, que embutem muitos dividendos altos, né, elas ficaram muito baratas ou muito para trás. Vai chegar um momento que o investidor começa a fazer uma rotação do setor, e provavelmente é isso que está acontecendo nesse momento, tá? Vai trocar tudo, por exemplo, a Apple, o Google, né, o Facebook vai derreter e vai valorizar todos os outros setores? Não, mas provavelmente a gente vai ter uma menor valorização dessas empresas para um destaque em outras empresas tradicionais. Por exemplo, aqui no Brasil, o setor de bancos. O setor de bancos, reconhecidamente, ele está sendo descontado, ele está com múltiplos muito baixos, ele está barato, ele não andou, não se valorizou, não acompanhou, e nesse mês de novembro a gente já vê uma certa recuperação do setor de bancos, né? Marco, mas você tinha falado que você não gostava de bancos. Precisa entender um pouco o momento que pode estar havendo essa troca, nessa rotação, mas olhando para longo prazo, eu prefiro outros setores, mas para curto prazo pode ser que o setor se recupere um pouco mais rápido do que a média das empresas. Então, trocando um pouco desse growth versus value, o que aconteceu nos últimos 5 anos foi o inverso no mundo todo. Tá? Então, esse era o segundo gráfico que eu queria mostrar para vocês. Terceiro gráfico de hoje, tá? Muito importante. Tem um indicador que o próprio Warren Buffett gosta de falar, que é um indicador que mostra um pouco da relação do valor de mercado das empresas, ou seja, quanto que várias empresas de capital aberto em relação ao PIB mundial, tá? E a gente consegue ver aqui nesse gráfico que é o maior patamar nos últimos, deixa eu ver se você consegue ver, todo mundo consegue ver, no maior patamar aqui, ó, nos últimos, desde 2007 a gente não tinha um patamar tão alto, tá? Então, de novo, acabou de superar 100% do PIB mundial. Esse é um indicador que mostra o seguinte, que eu concordo um pouco, que pode ter um alerta, essa é a minha leitura, que pode ter um pouco de volatilidade mais para o final do mês de novembro.
Ou seja, as ações podem estar uma leitura que já estão começando a ficar cara agora no curto prazo. Tá? Então essa leitura é uma leitura mais conservadora, seria o advogado do diabo, que eu gosto de fazer muito ali no BBC News. Então essa leitura é, as ações subiram em relação ao PIB mundial desde 2007, vocês conseguem ver aqui, a gente não tinha uma relação das empresas de capital aberto em relação ao PIB mundial tão baixo. O que vai acontecer também é que o PIB mundial também vai se valorizar e essa relação vai melhorar um pouco, tá? Mas isso aqui é uma leitura para começar a ter algum alerta, tá? Que as bolsas mundiais podem estar chegando a um nível que pode ter um pouquinho de realização, um pouco mais de volatilidade, tá bom? Então, é isso que eu queria aqui falar para vocês. Depois a gente comenta aqui todos os cases que vocês estão me falando, mas sempre eu peço, dê o coraçãozinho, dê o like aqui, que isso é muito importante para sempre chegar a mais gente, tá? Depois a gente comenta. A gente já falou para quem é do Projeto Qualquer Exponenciais, passamos a semana inteira falando de Taurus, já reforçamos, atualizamos a nossa recomendação de Taurus, depois a gente fala, tá? Inclusive Taurus, eu lembro que a gente começou a falar tem muito tempo e muita gente criticou, falou, pô Marco, que Taurus, você tá maluco, o que você tá falando de Taurus? Os resultados estão aí, a gente está ganhando, quem entrou nesse case lá atrás está ganhando mais de 100% nesse case, talvez num período próximo de um ano. A gente vai reforçar um pouco de Taurus, se não der hoje a gente passa aqui nas próximas Sara Lives, tá? E um gráfico aqui para quem é um pouco mais otimista, tá? Esse gráfico é muito legal, que ele mostra o seguinte, de novo também projeções do Goldman Sachs, tá? Mas aqui a gente tem projeções aqui da área do euro, a gente tem Estados Unidos, China. O que é esse indicador? Pessoal, as economias mundiais elas estão recuperando todas e todas juntas. Essa é uma notícia muito boa que a gente consegue ver nesse gráfico. E qual que é a segunda notícia positiva que a gente consegue ver nesse gráfico? A economia mundial, aqui numa base 100 antes da pandemia, provavelmente no segundo trimestre do ano que vem, 2021, a gente já vai recuperar toda a queda que a gente teve por conta do efeito da pandemia, por conta do efeito do Covid-19, tá? Então, de novo, talvez do segundo para o terceiro trimestre de 2021, a economia mundial já vai recuperar todo o efeito do Covid desse ano de 2020, tá? Então, de novo, duas boas notícias. A recuperação vai ser rápida, né, da economia mundial. E segundo, todas as economias estão recuperando de uma forma junto. Todas as economias, quando eu digo euro, Estados Unidos, China, né, Inglaterra, Japão, e o vermelhinho é a linha do mundo, tá? Então, isso é um indicador muito positivo, tá bom? Depois a gente fala sobre Taurus aqui, todo mundo ansioso, tá? E o que esperar para a Bolsa essa semana? E depois das eleições americanas, a gente está vendo aí de certa forma acabaram as incertezas, principalmente em relação às eleições americanas. Talvez um dos melhores dias para trade seja de segunda para terça-feira. Segunda-feira já vai abrir um dia positivo. Terça-feira tem um indicador de varejo lá nos Estados Unidos e na nossa leitura ele pode vir um pouquinho abaixo das expectativas. Esse indicador sai às 10h30, então muito cuidado, a gente pode ter um pouco mais de volatilidade na terça-feira por conta desse indicador, mas a semana tende a ser uma semana positiva, tá bom? Então, essa leitura que a gente tem. Então, vamos passar aqui para frente, só para a gente passar um recado em relação à agenda também. Eu fazia uma live com o Bo Williams, para mim um dos melhores analistas técnicos do país. Se você não conhece ele, é só procurar Bo Williams. Ele é muito bom, tem uma experiência muito grande, ele foi professor de grandes analistas aqui do país. É só pensar no nome de um analista técnico, tem uma chance muito grande de ter tido aula com ele, de ter trabalhado com ele. E a partir dessa última terça-feira a gente abriu um programa que chama Analytics lá na BMC News. Toda terça-feira às 18 horas, tá? A gente a gente une tanto a análise fundamentalista com a análise técnica para medir um pouco o time dos papéis em relação, principalmente a metodologia dele que chama-se FICube, tá bom? Então, toda terça-feira às 18 horas, nessa semana passada foi a estreia do programa, foram mais de 1.000 pessoas que assistiram o programa, a gente agradece muito, muito obrigado. Então, toda terça-feira, 18 horas, eu e o Bo Williams analisando os papéis ao vivo, tá bom? Principalmente tendência de mercado, com análise fundamentalista, junto com análise técnica. Pouca gente consegue fazer isso no Brasil aqui, unindo as duas escolas, tá? Então, toda terça-feira, Analytics lá na BMC News. Então, vamos aqui direto, eu vou passar já no Sara Options. Eu já revelo aqui as duas opções, tá? São duas opções bem agressivas que eu gosto, que eu acho que vale a pena.
olhando aqui para dezembro, tá? Então eu já vou anotar aqui e falar para vocês. O que a gente tem aqui, ó? Os resultados dessa semana do Sara Options foram 59% de calls positivos na semana, é calculado no fechamento da semana. Por exemplo, se a gente abriu na segunda-feira, como é que foi o desempenho na semana? Se a gente abriu na terça, fechamento no fechamento da sexta-feira. Então isso aqui são 59% de calls positivos na semana, tá? E o ganho médio, qual foi o ganho médio entre ganhos e perdas, tá? Da Sara Options nessa semana? O ganho médio foi de 27%. Então vou colocar alguns destaques. Ah, Marco, teve só calls, só operações de compra? Não, teve operações de compra e de venda também de puts, tá? Inclusive a que deu mais resultado foi uma put de Petrobras, que subiu 158% na semana. Outra put também de Banco do Brasil subiu 111%. E tivemos também outras operações também, como Suzano subiu 90%, Bradesco também 73%, tá? Então vamos já para os 2 calls dessa semana. Eu já vou dar o zoom para ler mais fácil. A gente tem 2 calls, tá? Que a gente gosta bastante, a gente tem recomendação, a gente já está ganhando muito nos 2 papéis, mas a gente acha que os papéis não vão parar de subir. Que é Azul e Via Varejo, tá? Muita gente me perguntando, Marco, Via Varejo, qual que é a melhor estratégia, né? Acho que vai mais, eu acho que vai mais. Mas se você não tem o papel, tem poucos recursos ou você não quer perder o time, às vezes vale a pena mais opções do que o próprio papel, tá? É mais arriscado, mas às vezes você pode pegar um momento mais forte, tá? Então a gente trouxe aqui 2, Azul L307, tá? E Via Varejo L197, tá? De novo, se você não está viajando nos números aqui que eu estou falando, muito cuidado, atenção, é importante estudar o mercado de opções antes de conhecer aqui o Sara Options, tá? Então vamos aqui para falar um pouco aqui, eu vou dar um zoom, ver se melhora, tá? Então a gente tem aqui primeiro, VVAR L197, tá bom? Então, vocês estão conseguindo ver aí, VVAR L197, o strike 19,75, fechou na sexta-feira a 68 centavos, a nossa sugestão de entrada máxima é 77 centavos, tá? Para quem não conhece o Sara Options, a gente passa também a sugestão aqui de stops, tanto stop gain como stop loss. É importante, se você não tem uma estratégia sua definida, trabalha com os stops sugeridos pela própria ferramenta. É isso que a gente está melhorando no Sara Options, tá? A gente vai colocar um stop automático, tá? Para você responder a sua pergunta de acordo com o seu preço de entrada, tá? Então a gente já sugere, por exemplo, o stop de gain, metade sair 85 centavos e zerar 1.02 e tem um stop loss também, tá? Então a ferramenta também passa a sugestão de stop loss. E vamos pegar aqui também Azul, a gente tem Azul 307, Azul L307, fechou a 1,68, entrada máxima a 1,89, tá bom? Pessoal sempre falando aqui, cuidado, pessoal, é muito importante entender muito esse mercado de opções antes de operar. E se você não conhece, se você está começando, trabalha com os próprios tops sugeridos pela ferramenta, tá? Lembrando que essas nossas recomendações, todas elas são registradas nos órgãos reguladores, a gente deposita amanhã, tá? Então são recomendações mesmo com analistas certificados, tá? E a gente já recomenda trabalhar com os stops sugeridos pela própria ferramenta, mas depende muito da sua estratégia, tá bom? Então, a Azul L307, a strike é 30,75, fechou a 1,68, tá? Azul e Via Varejo, 2 ações que a gente gosta, a gente vê grande potencial e uma das estratégias de entrar no papel, no ativo, é via opções, tá bom? Alguma dúvida em relação às opções? Na verdade aqui a gente não tem uma regrinha, tá? O Renato perguntou aqui se é no dinheiro, fora do dinheiro, enfim, pozinho. Na verdade, o que é o Sara Options? O Sara Options é uma ferramenta que a gente já testa há muitos anos, né? E nesse ano a gente resolveu abrir para todo mundo. Como é que ela funciona? É um modelo matemático que ele tem dezenas, centenas de fatores, a gente vai colocando. Um dos fatores é a análise técnica, ou seja, análise do momento do ativo, tá? Do ativo objeto, não da opção, tá? Então tem vários fatores, por exemplo, quanto que ele está distante da abertura, do lançamento, enfim, quanto que ele, o prazo de vencimento, volatilidade, o momento do ativo, eles são vários fatores. A gente dá peso e ele me responde com a opção. Fala assim, hoje encontrei essa opção.
Depois a gente leva para análise fundamentalista e a gente fala o seguinte: pô, com essas 10 opções eu seleciono essas duas ou essas três, tá? Então é uma soma de fatores, tanto o modelo matemático quantitativo como o modelo fundamentalista, tá? Então é assim que a gente trabalha com o modelo do Sara Options, tá bom? Então é isso que a gente sempre trabalha, tá? Então, se qualquer dúvida também pode mandar para a gente, contato@sarainvest.com.br. Se você quiser assinar ou quiser tirar outra dúvida, é só mandar para lá, tá bom? Então é isso daí. Se vocês quiserem alguma dúvida também das saídas parciais, enfim, ele sempre sugere quais são as saídas, os stops de acordo com cada perfil, tá bom? Deixa eu entrar e sair no máximo em uma semana se atingir seus alvos. O pessoal sempre pergunta assim: Marco, é para day trade, é para swing trade, ou seja, é para o mesmo dia, eu compro e vendo no mesmo dia, compro... Depende muito do seu perfil. A minha sugestão é que você tenha uma estratégia, você utilize essa estratégia, tá? E você também trabalhe sempre com stops, tá? Então, uma pergunta que a gente faz, por exemplo, Marco, eu tenho, por exemplo, 5% de via varejo, né? E eu quero aumentar a posição. Uma das estratégias é via opções, tá? Ou, por exemplo, Marco, eu tenho uma operação em Bovespa, eu estou ficando um pouco mais pessimista e eu quero proteger minha carteira, pode ser via opções. Marco, eu quero, por exemplo, ter um papel que eu não quero comprar, mas se der um rally, eu não quero perder também esse potencial de alta desse ativo. Uma das estratégias é via opções. O importante é você entender a sua estratégia e você acompanhar e sempre trabalhar. Então pode ser uma operação que dure um dia, pode ser uma operação que dure uma semana. Dificilmente o Sara Options dura mais que uma semana, tá? A gente sempre está acompanhando. Então os papéis geralmente duram uma semana, no máximo um pouco mais do que isso, tá bom? Então esse é o recado que eu queria passar aqui para vocês hoje, tá? Então vamos aqui direto para os nossos 3 calls de hoje. Depois a gente tira aqui as dúvidas em relação ao que estão surgindo, tá? O que a gente tem? Positivo, a gente está no nosso radar, a gente está fazendo a lição de casa, a gente vai trazer, lógico, para o time do Projeto Small Cap Exponenciais antes e depois a gente traz aqui publicamente a nossa opinião, tá? Mas a gente está no processo aí realmente a gente já passou uma atualização, uma prévia da atualização para o pessoal do projeto, mas a gente ainda não tem um relatório novo, uma opinião nova atualizada, tá? Mas quando a gente tiver, a gente passa aqui para todo mundo, tá bom? A gente está fazendo a lição de casa. O que a gente tem hoje? A gente tem 3 calls, tá? Então avisa todo mundo que agora a gente vai passar os calls da semana, tá? São 3 calls, lembrando, uma small cap, atualizar JHSF e o que fazer com as ações da Cogra, tá? São essas 3 calls da semana. Então, primeira coisa, uma small cap que entregou bom resultado. A gente teve uma companhia aqui que cresceu 7% a receita, né? Vamos ver se vocês adivinham. Mas o EBITDA cresceu quase 30% em relação ao ano passado. A gente avisou aqui todo mundo, tá? Que o resultado ia ser bom, ia ser bem recebido. E as ações, na sexta-feira, né? Depois da divulgação do resultado, a ação subiu 7%. E a gente avisou muito por aqui, falou, o resultado vai vir bom, vale a pena comprar, dá para ganhar dinheiro, ainda está barato. E a gente reforça, agora que entregou o resultado veio muito bom. A gente acha que esse movimento deva continuar. Por isso que a gente vai reforçar aqui que é isso aí, todo mundo acertou aqui, é a CARD 3, tá? O que é a CARD 3? CSU Card System, a gente já fez uma entrevista pública com eles lá na BMC News, mas basicamente tiveram números muito bons, tá? Então, na divisão, para quem conhece a divisão de cartões, né, cadastrados na companhia, atingiu 25,8 milhões no final de setembro agora, tá? Crescimento de 20% em relação ao ano passado. Perspectivas comerciais muito positivas nessa continuidade aí de renovações contratuais e novos clientes, e também na parte de contact, as posições de atendimento também crescendo, tá? Então, pegar aqui alguns números para vocês. A receita líquida cresceu 7%, né, no consolidado, o lucro bruto cresceu 21% e o EBITDA cresceu mais de 22%, tá? O lucro líquido acabou crescendo mais de 52% e somando mais de 12 milhões de reais nesse trimestre, tá? Qual que é o tamanho dessa empresa? É uma empresa pequenininha, ela vale cerca de 600 milhões de reais, mas a gente acredita que no preço, deixa eu só ver o preço aqui que fechou 14,56. Eu acho que esse papel, pelo menos no curto médio prazo, o que é curto médio prazo?
de 3 a 6 meses, mas menos do que isso, acho que por volta de 3 a 4 meses, pelo menos o papel deveria buscar o patamar de R$17. Pelo menos esse patamar. Ah, é o nosso target? Não, o nosso target ele deve ser maior do que isso. Mas pelo menos R$17 esse papel tende a buscar. Lembrando que na sexta-feira ele subiu 7% depois da entrega do resultado, tá bom? O pessoal falando 19, 17. Eu acho que esse seria o primeiro objetivo de curto prazo, tá? Ou seja, janeiro do ano que vem, eu espero que esse papel deva estar sendo negociado nessa faixa de preço. Por que isso? Porque lembra que, como a gente veio avisando, sai o resultado, o analista é preguiçoso, né? Eu já passei muito por isso. A gente pega o balanço, o resultado veio bom, veio acima da sua expectativa, você joga lá no seu modelo, você sobe a expectativa, revisa o preço-alvo para cima, tá? Então as expectativas estão sendo revistas para cima nesse case. Eu acho que isso deve se repetir nas próximas semanas, tá? Ao longo talvez dos próximos meses. Esse papel deve continuar tendo muita atração, grande potencial de valorização, tá? Sempre tem que acompanhar os resultados da CARD, mas esse momento, esse ano 2020 tem sido muito bom para eles e quarto trimestre não vai ser diferente, vai ser muito forte também, tá? Então, é isso que eu queria reforçar para vocês. CSU Card System, para quem não conhece, CARD 3, vale a pena ter no radar, vale a pena continuar em carteira. Se você não tem, eu acho que vai continuar um potencial de valorização no curto e médio prazo, tá bom? É isso que eu queria... Falando sobre o colapso, quem perguntou aqui, eu não sei que colapso é que você está falando, né? Talvez em algum estado aí, ou eleições, não sei que colapso você está falando. Mas a gente já falou sobre o cenário econômico, tá? Eu deixei vários gráficos aqui, acho que vale a pena depois revisar um pouco a Sara Live, tá? Tem um pouco da nossa opinião, eu acho que seria isso que você está falando de colapso, tá? O Danilo falando aqui de target 20, eu acho que é possível ter um target de R$20, a gente tem conforto, mas acho que no curto e médio prazo, eu acho que pelo menos buscar R$17, acho que seria possível, tá? A CARD 3. A liquidez da CARD, muito cuidado com a liquidez, é uma liquidez boa, ela não é péssima, mas é uma small cap, tá? Lembrando, ela vale R$600 milhões a empresa inteira. Ela negocia mais ou menos uns R$4 milhões. Então, se alguém aqui tem R$4 milhões para investir em uma ação, tá? Não adianta comprar tudo no dia, senão você vai comprar o mercado todo, tá? Então, muito cuidado com isso. Tem uma liquidez boa, dá para negociar todo dia, mas não é uma liquidez gigante na CARD 3, tá bom? Então, é isso que eu vou passar aqui para vocês. Então, eu queria passar um pouco aqui da nossa imersão na JQSF, o que a gente faz. Esse é um dos grandes diferenciais do projeto Small Caps Exponenciais. A gente procura sempre fazer imersão, né? Na nossa pandemia que a gente tentou fazer lives exclusivas, mas se a gente puder visitar os ativos, o ativo que a gente investe, imagina que assim, que um grande gestor do mundo todo, qualquer lugar do mundo, ele vai lá visitar a companhia, visitar seus concorrentes, visitar os funcionários, perguntar por que você gosta. A gente visitou os shoppings, o shopping principalmente Catarina JQSF, conversamos com lojistas, conversamos com funcionários, é assim que a gente faz análise, tá? Saindo de lá, a gente vai tomar decisão se a gente vai comprar mais, se a gente vai manter posição, se a gente vai vender. Já teve imersão, Marcos? Já teve imersão que vocês saíram e vocês venderam, não compraram ativos? Já teve. A gente foi no começo desse ano, se não me falha a memória, a gente foi antes da pandemia, na verdade, acho que foi no começo desse ano, a gente foi visitar uma empresa, não gostamos e não fizemos nenhuma recomendação, tá? Pode acontecer. Mas o que acontece lá na JQSF? Os resultados agora desse terceiro trimestre foram muito bons, muito fortes. Esse movimento, a gente sempre falou, esse movimento de Covid, né, os principais, lembrando o que é a JQSF? Eles atuam principalmente no segmento de luxo, né, segmento de luxo tanto shopping center, como gastronomia, hotelaria e principalmente na parte de empreendimentos, tá? Muita gente saiu de São Paulo, foi procurar vários empreendimentos, o deles inclusive, tá? Então eles venderam muito nessa parte imobiliária. O terceiro trimestre foi muito bom, o quarto trimestre vai continuar sendo muito bom, tá? Só que então assim, o que tá bom vai continuar bem no quarto trimestre, só que o que estava ruim no terceiro trimestre vai começar a melhorar. Como a gente falou aqui de Multiplan, lembra que a JQSF também tem shopping center. Então, os shoppings, a gente esteve lá, para quem aqui é de São Paulo, acho que vale visitar mesmo como cliente, não só como investidor, visitar o Catarina, o concorrente dele é o Outlet Premium, né, que fica na Bandeirantes, em outra rodovia, o deles fica na Castelo. Vale a pena visitar e as vendas estão muito fortes, né? As vendas de outubro desse mês
desse ano já foram mais fortes do que o ano passado e a gente tem uma boa sinalização para o mês de novembro, tá bom? Então, de novo, é uma companhia que vai continuar entregando bons resultados. Quais são as nossas projeções? Que tipo de empresa que a gente gosta? Olhando para um indicador, empresa que entrega rentabilidade sobre capital investido crescente, tá? Então, eles empregam capital e os projetos precisam ir gerando valor para o acionista, tá? Então, só para passar um indicador aqui para vocês, essas são projeções nossas, do lado da Sara Invest. A gente tem um EBITDA da companhia mais do que dobrando em 2 anos. Em 2019 eles fizeram mais cerca de 200 milhões de reais de EBITDA. A gente espera que eles façam pelo menos uns 500 bilhões de reais de EBITDA em 2021, no ano que vem. E o principal indicador, rentabilidade sobre capital investido, que é nesse indicador que tipo de empresa que a gente gosta, que é empresa que está evoluindo na rentabilidade sobre capital investido. O ROIC, na nossa opinião, ele salta de 5% para caminhando para um patamar mais próximo de 10% também em 2021, tá? Então é isso que a gente gosta, receita crescendo nos próximos anos, nesses próximos trimestres. Marco, mas tem risco, pessoal? A gente sempre está avaliando o risco. A própria companhia, né, o que aconteceu? Tiveram também alguns pontos que a gente ficou desconfortável, a gente não faz pela rede social, a gente tem outros caminhos melhores para fazer. A gente liga para o departamento de relações com investidores, conversa com eles e fala: estou desconfortável com esse ponto, o que a companhia está fazendo para melhorar? Um dos pontos que a gente conversou com eles nos últimos meses, né, em relação à governança, eles deram bons sinais de melhora de governança que foram positivos. Então, eles estão colocando no conselho de administração mais membros independentes, tá? Isso é muito bom, ou seja, ter mais membros independentes do que ligado ao controlador no conselho de administração. E também uma das demandas que a gente levou também foi a criação de um comitê de partes, né, de comissão para aprovar partes relacionadas, ou seja, se puder ter alguma transação entre o controlador e a companhia, que seja aprovado por um comitê independente, tá? De novo, a gente também conversou com o presidente, conversamos com o departamento de relações com investidores, levamos alguns pontos. Lógico que a companhia tem vários pontos ainda para ser melhorado, toda a companhia tem, mas a companhia tem evoluído muito bem também nas questões de governança, tá? Então, o lado operacional nos deixa bem confortável. A gente viu lá a imersão que a gente fez, né? Todas as entregas, tanto do Fazenda Boa Vista, agora do Village começando, e nos shopping centers. O aeroporto está 100% tomado, já antecipando a fase de expansão. A gente fica bem confortável. E uma última informação, né, que pode ser uma cereja do bolo para a JHSF, é o seguinte: o Morgan Stanley, de novo, essas opiniões são públicas, não são nossas. O Morgan Stanley calculou, e essa informação saiu nessa semana agora. O Morgan Stanley falou que tanto a Louca América, tá, como a JHSF podem entrar no índice Ibovespa no começo do ano que vem, né? A prévia começa a sair agora, né, no final de novembro, começo de dezembro, e a JHSF pode entrar no Ibovespa. Lembrando que a carteira poderia passar para 79 ações e ser incluída a JHSF. Se a JHSF entra no índice, lembrando que tem vários índices que precisam comprar essas ações que entram no índice, porque são fundos passivos, né, que acompanham basicamente o índice, tá? De novo, a gente calculou, a gente concorda com a opinião do Morgan Stanley, mas essa é uma opinião do Morgan Stanley que saiu nessa semana, tá? A JHSF poderia entrar agora no Ibovespa nessa próxima rodada, lembrando que é quadrimestral, tá? Então, qual que seria o potencial também da companhia, das ações? A gente tem preço-alvo tanto nosso como de outros analistas. Lembrando, pessoal, se você quer encontrar analista que acompanha, que tem cobertura do papel, é só entrar no departamento de relações com investidores, ver lá os nomes. Aqueles são os nomes de analistas que acompanham, que tem recomendação do ativo. Se eu não me lembro, são 6 nomes e nós somos um deles, tá? Então, se não tiver lá no nome, a gente provavelmente ou não é analista ou não está acompanhando o ativo, tá? Então precisa estar lá nos 6 nomes que acompanham, tem recomendação do ativo. É só entrar lá no departamento de relações com investidores e procurar pelos analistas que cobrem o papel. Na nossa opinião, tem mais potencial do que esse número que eu vou falar agora, mas de novo, esse papel deveria buscar pelo menos o preço que estava lá no meio da pandemia, entre 10 e 11 reais rapidamente, tá? Essa é a nossa expectativa, tá bom? Então, aquilo que a gente falou, o que está bem continua bem no quarto trimestre, o que estava ruim, shopping center estava ruim, vem melhorando, vai ficar melhor, e também governança corporativa melhorando e também possibilidade de entrar
no índice Bovespa, tá? São vários números, indicações que deixam a gente confortável. E para a gente terminar, a última demanda que sempre me perguntam, né? O que fazer com as ações da Cogna agora nesse momento, tá? Qual que é a leitura? 1000, a gente gosta, depois a gente pode falar de 1000 aqui, vamos ver se a gente tem. Oi também, pô, tem vários cases aqui, dá vontade de olhar Darla aí. A gente tem vários cases aqui que dá vontade de a gente ficar comentando sempre, né? Mas deixa só para terminar uma pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente sempre faz, que é a Cogna, tá? A gente recebeu muitas demandas. O que aconteceu lá no projeto Small Cap Exponenciais, sendo aqui, para quem não tem acesso ao projeto, a gente teve a Cogna, né, na carteira, a gente comprou muito bem, a gente chegou a sair lá atrás, né? Chegou a sair, até demoramos um pouco para sair. Depois dessas quedas recentes a gente já estava fora do papel, tá? Mas nesse preço ele fechou abaixo de R$5, né? Na faixa de 4,76. O que aconteceu? Marcos, os resultados vieram fracos, tiveram sinais positivos, né? Não foram 100% ruins, principalmente ali na parte da Vasta, tem sinais bons do resultado da Cogna, só que como a gente sempre fala, tem poucos argumentos, tem pouco momento para falar que esse papel vai se valorizar. Marcos, você acha que pode buscar R$10 no final do ano que vem? Eu acho que pode. Mas tem condições, tem momento, tem justificativa? Eu acho que não tem. Eu acho que o que poderia aparecer nesse papel nas próximas semanas, talvez, nos próximos meses, é reduzir esse desconto excessivo do papel. Mas, de novo, ele tem pouco momento, ele tem pouca justificativa, tá? Principalmente macroeconômico. Acho que só na medida quando a gente tiver uma maior estabilidade, reabertura, talvez muita gente falando assim, só quando a gente tiver a vacina de fato, talvez a gente tenha um impulso mais forte desse ativo. Por isso que a gente faz lá o Analytics toda terça-feira para acompanhar não só o fundamento do ativo, mas também o momento do ativo, tá? Então é isso que a gente faz toda terça-feira lá no Analytics, lá na BMC News, tá? Então a gente gosta, ficou muito distorcido o ativo, os analistas lembram, o que eles fizeram? O resultado veio fraco, imputaram, reduziram seus preços-alvo, então os analistas estão falando que esse papel vale 5, 6, 7 reais, tá? De uma forma geral. Eu acho que pode valer muito mais, mas eu não vejo argumentos, pelo menos até o final do ano que vem, para ele se valorizar muito forte, tá? Mas ele poderia pelo menos reduzir esse desconto nessas próximas semanas, nesses próximos meses, que o desconto está muito excessivo. Essa é a nossa leitura, tá? Não deve buscar um patamar muito forte, muito além disso, tá bom? O que faria esse papel ir buscar um patamar além disso, tá? Ou seja, ir além de 6, 7 reais. Somente, na minha opinião, no curto prazo, somente uma grande aquisição faria esse papel ir além desse patamar, tá? O macro continua, né? O cenário econômico continua muito desafiador para o ativo, tá bom? Mas, de novo, a distorção aqui volta a chamar atenção. A gente está acompanhando, mas a gente vê pouco momento, pouco argumento para ele subir muito rápido, para ter uma valorização num curto espaço de tempo, tá bom? Então, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje. Vendo aqui se tem mais algum recado. Lembrando, pessoal, que o time lá do Carter, eles estão com o curso de investimentos em fundos imobiliários aberto ainda. É só entrar em Vista em FIIs. Eu deixei na minha bio aqui no Telegram. No meu Instagram, já a gente tem o segundo tempo que a gente fala somente sobre fundos imobiliários, tá? E não deixe de acompanhar também o Analytics toda terça-feira às 18 horas lá na BMC News, tá? Para quem não conhece o BMC News, a gente abriu há poucas semanas, a gente é um canal de TV que a gente está montando a programação, vai virar uma programação 24 horas, pelo menos para começar ao longo do período do pregão, tá? É só procurar BMC News, eu sempre coloco lá no Telegram. E a partir das 9h45 ao vivo a gente está com os principais analistas, principais gestores, economistas, todas as manhãs, tá? Então é isso que a gente está sempre lá todas as manhãs. É só procurar BMC News, mas eu deixo lá também no meu canal do Telegram, tá bom? Então deixa eu ver quais são as principais... todo mundo... Gênesis aqui, ó, BMC News está todo dia, é isso aí. Todo dia a gente está lá, tá bom? Deixa eu só anotar quais são as principais perguntas aqui. Marcos, sua opinião, a Amazon atrapalhou a Vevara e a Magazine Luiza? A gente falou isso, eu falei isso lá na BMC News nessa semana, vou reforçar. Pessoal, esse evento da Amazon já aconteceu no passado. Quando aconteceu lá no passado,
as ações caíram, despencaram, todo mundo falando que vai quebrar e tal. Esquece isso daí, os resultados foram bons, os resultados vão continuar sendo muito bons. Infelizmente, possivelmente a Amazon ela vai diminuir a participação de mercado daquelas pequenas empresas, tem espaço para todo mundo ainda, e eu não acho que seja ser feito. Se for ser feito, pelo contrário, eu acho que vai abrir oportunidade de compra em Via Varejo, Magazine Luiza, vários cases do setor B2W, todos esses principais setores, tá? Não acho que é por isso, tá? O que pode ter acontecido é toda que a gente chamou lá no comecinho, se você perdeu, lembra daquela rotação de setores, né? Então é um setor um pouco mais caro, isso aconteceu no mundo, isso pode estar acontecendo aqui no Brasil, tá? Então você sai um pouco daquelas ações que subiram muito, né? Então, a gente tem várias ações, o Ibovespa negativo, mas tem várias ações que se valorizaram muito nesse ano. Então você vende um pouquinho, né? Já que são ações um pouco mais caras e que você já está com dinheiro, já está com ganho, sai um pouco delas e vai para outros setores, principalmente setores de bancos, né? E outros setores considerados value investing, ou seja, setores baratos, com bons dividendos, enfim, setores que estão atrasados na economia e na bolsa, tá? Então, não acho que é a questão da Amazon. A Amazon acho que leva muito tempo ainda para ganhar uma participação e não interrompe o crescimento das outras companhias. É negligenciando? Não. Eu acho que leva tempo, tem espaço para todo mundo, tá? Vale monitorar, lógico, com certeza, mas no curtíssimo prazo eu acho que não tira o sono para Magazine Luiza, B2W ou Via Varejo, tá bom? Então é isso que eu tinha aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só ver então quais são as principais dúvidas. Mercado Livre entrou na lista de comprováveis de compras do Correios. É isso aí, na verdade, pessoal, quem vai comprar o Correio, todo mundo tem interesse em comprar o Correio, né? Se desse aqui, a gente junta todo mundo aqui. É um baita ativo mal gerido. Se você ficar na nossa mão, eu tenho com certeza que a gente dobra, triplica de valor o Correio. Mas imagina na mão de uma empresa varejista que já entende tudo de e-commerce, de logística. Então, assim, quem vai comprar, a gente não sabe o modelo, não sabe nem se vai acontecer. Mas quem vai comprar tem uma chance muito grande de ser uma varejista. Porque, assim, na nossa mão, se eu comprar, deixa eu perguntar aqui, o primo investidor, né, o Alessandro, Engenharia das Finanças, vamos juntar todo mundo, nós 5 aqui, e vamos comprar o Correio. A gente consegue dobrar de valor o Correio. Se a gente pagar, sei lá, R$1 bilhão, eu acho que em 5 anos a gente transforma ele em R$2 bilhões. Eu acho que é possível. Mas na mão de um Mercado Livre, na mão de uma Magazine Luiza, na mão de uma Via Varejo, eles fazem isso muito rápido, né? Eles transformam a companhia dos Correios muito rápido. Então o ativo ele é bom, agora ele está sendo mal gerido, ele tem que ser melhor tocado, né? E ele tem um baita valor num país como o nosso, né? Então faz todo sentido as empresas como Magazine Luiza, Via Varejo ou até mesmo a Meli, né, Mercado Livre, comprar os Correios, tá bom? Então eu gosto muito disso, tá? Vamos só responder mais algumas outras perguntas aqui enquanto eu tomo uma aguinha. Vamos ver outras perguntas. O que mais a gente tem aqui? 1.000 nessa faixa de preço está de graça? Eu acho que o Ronaldo já afirmou aqui, né? Então não tem nem pergunta, Ronaldo. Eu acho que como você já afirmou, que você falar, eu assino e concordo, tá bom? Se não privatizar logo, vai a zero o Correio. Então, eu acho que, de novo, vocês estão vendo os movimentos que principalmente o Mercado Livre está fazendo, né? De novo, o Mercado Livre comprou alguns aviões, mas os aviões não são deles, tá? Inclusive os aviões são do Azul, da Gol, tá? Não é frota própria do Mercado Livre, mas eles estão revolucionando a logística aqui no Brasil, né? Todas as outras estão, mas o Mercado Livre tá bem na frente dos concorrentes também, tá? Deixa eu ver outras perguntas aqui. TASA reajustou o preço-alvo? Por enquanto ainda não, a gente está atualizando, mas os resultados foram muito, muito bons, tá? As expectativas com certeza têm que ser revistas para cima, foram muito, muito fortes, tá? Lembrando, eu vou fazer depois eu passo a semana que vem, eu trago aqui TASA, tá? Vou atualizar para o pessoal dos projetos Smallcap Exponenciais, depois eu trago aqui nas próximas semanas, tá? Só tá faltando like, vamos ver se a gente tem mais like aqui para a gente trazer a TASA aqui, a Taurus. TASA foi o melhor resultado da Bolsa? Kleber, não sei se é essa pergunta, mas pode ser uma afirmação sim. Lembrando, eles geraram tanto caixa, o EBITDA foi tão forte da TASA, mas tão forte,
que a principal dúvida que eu tinha na TASA, principal dúvida, principal medo, principal calcanhar de Aquiles, sabe qual que era? Endividamento. Dívida líquida sobre EBITDA, esse indicador. Esse indicador, pessoal, ele simplesmente despencou. Não é porque a dívida diminuiu, a dívida continua muito parecida. Mas a geração de caixa e o EBITDA foi tão forte que essa relação despencou. Aqui ordem de grandeza, eu não estou com o número certinho na cabeça. Mas foi mais ou menos de 6, lembrando que quanto mais baixo melhor, ele foi de 6 vezes para 3 vezes, se alguém tiver o número certinho. Então, de novo, se a gente tinha um medo para a TASA, né, um receio, era a parte financeira. Basicamente, eles fizeram um trabalho muito bom na geração de caixa que despencou esse indicador. Tá? Então, de novo, olha o Taurus pistolado aí. Pô, não poderia ser a melhor pessoa aqui para estar aqui, né? O próprio Taurus pistolado. Beleza? Então, pessoal, era esse recado que eu tinha aqui para você. 3.1, né, Danilo? Muito obrigado. Então, despencou esse indicador. Essa era a minha principal preocupação. Indicador de alavancagem de dívida da companhia era muito alto. Depois desse resultado aqui, despencou. Ah, tá uma beleza, tá saudável? Não, mas melhorou muito, né? Muito. Algo que talvez eles fossem fazer, sei lá, em 2, 3 anos, eles já anteciparam e já tá aí, tá? Então, quarto trimestre também tende a ser muito bom, tá? Então, eu acho que mais um case aqui vale acompanhar. De novo, não fazendo spoiler aqui, a gente não tem os números, mas sem dúvida, TASA, Taurus, se a gente for revisar hoje, a gente vai revisar para cima, não tem chance nenhuma de revisar para baixo, e acho que é chance também zero de manter o target price de Taurus, tá? Ou seja, daqui para cima, com certeza, tá? Até muita gente me lembrou, você foi um dos primeiros, talvez acho que o único a falar de Taurus, né? Principalmente comecei a falar numa live lá do Pitch, tem mais ou menos um ano atrás. É muito difícil o nosso trabalho e esse é o principal trabalho dos small caps exponenciais. A gente começa a falar antes, a gente é muito criticado porque geralmente são umas piores empresas ou empresas que têm grandes dificuldades ainda, mas a gente precisa se antecipar. Se a gente não se antecipar, você não sai na frente, você não tem resultados diferentes. Não adianta chegar aqui na live e falar assim, Marco, me fala o call. Você vai passar o call, você não vai entender nada, não vai saber o que é para fazer. A gente tem que estudar, entender o momento, entender quanto tempo pode se valorizar, até onde pode buscar. Isso leva tempo, leva muito estudo. Precisa entrar aqui na sala live todos os domingos. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado de novo. Lembrando, semana passada a gente bateu 6 mil visualizações, né? Hoje a gente tem um pico aqui de mais de 700 pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar a bater novos recordes aí consistentemente nas semanas. É muito importante participar aqui toda semana. Avisa todo mundo que não conhece o canal, sempre todo domingo aqui às 9h30, passando as melhores oportunidades de investimentos para todos. Beleza, pessoal? Então depois a gente volta aqui no segundo tempo falando de fundos imobiliários, tá? Lembrando que o curso do pessoal do Carter está aberto lá em vistaemfis.com.br. Eu deixei aqui na minha bio. E para acessar minha carteira, por enquanto, só através do curso, tá? A carteira de fundos imobiliários, beleza? Então já a gente volta. Muito obrigado, uma ótima semana a todos. Lembrando que a gente está abrindo a semana com alta expressiva e a gente volta. Não deixe de acompanhar toda semana também, todo dia, BMC News ao vivo a partir das 9h45 da manhã, tá? Segunda-feira a gente está com o Pablo Spire lá, todas as segundas. A gente tem Celson Plácido também participando lá, grande consultor, grande amigo também. A gente tem time da Avenue toda semana, a gente já tem muita gente que já está começando a participar todas as semanas, sempre também grandes gestores lá, tá? Essa semana a gente vai ter grandes novidades participando lá, sempre os maiores gestores e economistas do país lá debatendo o cenário econômico comigo lá e com o time de jornalistas, tá bom? É isso aí, pessoal, só procurar BMC News, não deixe de seguir, tá bom? A gente se vê na semana que vem, tá bom?